Olá pessoal, continuando nossas aulas então de revisão de programação para a gente entrar nas estruturas de dados. Nós vamos hoje ainda continuar a falar um pouquinho sobre as estruturas de repetição. Nós já vimos o for, certo? Quando nós vamos usar principalmente quando tivermos um número exato de iterações que a gente quiser utilizar. E hoje a gente vai ver o while e o do while, certo? Como é que funciona o while? Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Aqui está a sequência de execução do seu código. Quando ele encontra um while, ele faz um teste, certo? Ele vai executar alguma coisa. Ele vai executar um teste lógico. Se for atendida a condição, ele vai executar um bloco de instrução que estiver contido dentro do while. Depois que ele executou o bloco de instrução dentro do while, ele vai voltar, testar novamente aquela condição. Enquanto a condição for atendida, ele vai ficar nesse laço de repetição, nessa estrutura de repetição, certo? Quando a condição não for satisfeita, ele vai seguir a execução do seu código. Por exemplo, aqui a gente tem uma variável de controle chamada count, foi inicializada com 0. Enquanto a variável count for menor do que 2, o que ele está fazendo? Imprime na tela. Bem-vindo, o valor de count é... E imprimiu na tela o valor de count. End L é o fim de linha, quebra de linha, certo? Qual que é o problema desse código? 5 segundos para vocês pensarem aí. 4, 3, 2, 1, valendo! Exatamente, eu sei que todo mundo pegou a ideia. Pessoal, count foi inicializado com o valor 0. Enquanto count for menor do que 2, vai entrar aqui e vai imprimir isso aqui. Ok, não tem em nenhum momento dentro do while, neste exemplo, do jeito que está, uma alteração do valor de count. Se a gente mandar rodar esse código do jeito que está, ele vai ficar imprimindo essa linha na tela infinitas vezes, até acabar a energia, certo? Até o seu notebook descarregar aí se ele estiver fora da tomada. Tomara que tenha bem pouca energia para acabar logo esse negócio. Por quê? Porque, olha só, inicializou com 0. Enquanto for menor do que 2, 0 toda vida vai ser menor do que 2. Então, não vai sair daqui. O while e o do while, você tem que definir explicitamente no seu bloco de instruções aqui, ó, a alteração do valor da sua variável de controle ou definir uma condição de parada que seja atendida em algum momento, certo? Bom, outro exemplo com while aqui. Agora um exemplo que não vai rodar infinitamente. Declarei minha variável inicial, variável de controle aqui com valor A. Eu estou falando variável de controle, assim como eu falei lá no for, só que no while a gente não tem uma variável de controle, eu tenho um teste lógico que eu preciso, uma condição lógica que eu preciso respeitar, certo? Então, declarei uma variável A, inicializei ela, atribuí valor 10. Enquanto A for menor do que 20, ele vai imprimir na tela o valor de A e vai fazer o que na sequência? Incrementar a minha variável A em uma unidade. Lembra que o mais é um incremento unitário, certo? Então aqui, valor de A, 10. A A passou a valer 11. Voltou aqui no while, 11 menor do que 20? Sim. Imprime aqui 11, soma mais 1 no A, vale 12. E assim, iterativamente. Quando A for 19, vai imprimir na tela, vai imprimir mais 1, 20. A é menor do que 20? 20 não é menor do que 20, 20 é igual a 20. Então, já não atende a condição do while, ele faz o quê? Passa para a sequência do código, certo? Bom, esse é o while. E o do while? O do while é muito parecido. A diferença é que no do while a gente vai executar o bloco de instruções primeiro e depois vai fazer um teste lógico, certo? Fiz o teste lógico, é verdade, eu ainda respeito essa condição estabelecida, vou voltar e executar novamente o meu bloco de instruções. Quando a expressão, meu teste lógico, não for mais atendido, eu vou continuar a execução do meu código, certo? Por exemplo,
declarei aqui, olha quanta criatividade, né? Mais uma vez, uma variável de controle chamada count, contador, inicializei-la com 0, e a diferença do while para o do while é exatamente essa. No while, eu faria um teste aqui nesse momento e depois executaria alguma coisa. No do while, eu já vou direto para o meu bloco de instruções, executo o que quer que seja e depois faço um teste. Então, olha aqui, enquanto não, né? printf%d barra n, quer dizer, vou imprimir um valor inteiro, que é o valor de count, barra n, fiz uma quebra de linha, incrementei o valor de count, então imprimi 0, count já foi para o valor 1, aí eu testo. 1 menor do que 10? Sim, count nesse momento está valendo 1. Aí ele volta. Novamente, imprimiu 1, pulou uma linha, 1 mais 1, 2, né? Count agora vale 2. Count menor que 10? Sim, count vale 2. E assim sucessivamente. A diferença, pessoal, do while para o do while é a execução, é a ordem, é o momento em que a gente vai executar o nosso teste lógico. Olha aqui um exemplo só para vocês lembrarem das boas práticas de programação, principalmente com relação à indentação. Olha esse código. Não fica bem mais agradável de ver? Não fica nítido que esse bloco de instruções está contido nessa estrutura de repetição? Fica. Agora, quando você não indenta seu código, lembrando que a IDE, principalmente não, né? Especialmente o Falcon, que é que nós estamos utilizando, pode fazer isso de modo automático para você, não tem por que não indentar o seu código, né? Olha aqui, digite um número, salvou o número na variável num, inicializei i com 0, faça. O que ele vai fazer? Vai incrementar o i, vai imprimir o i, enquanto número maior ou igual a i. Ou seja, eu digitei aqui o valor 3, i vale 0. I mais, o que ele fez? I passou a valer 1. Ele vai imprimir o valor de 1, vai mostrar aqui, vai testar, né? 3 é maior ou igual a 1? Sim. Aí ele volta, i passa a valer 2, mostra na tela 2, volta i, 3. Imprime na tela 3, 3 maior ou igual a i, que no caso, i, 3 é o que eu digitei, i é o controle, é a variável que está sofrendo iteração aqui, alteração iterativamente na nossa estrutura. Quando a variável i receber o valor 4, i mais, vai imprimir, quando ele chegar aqui, 3 maior ou igual a 4? Não. E aí ele vai fazer o quê? Encerra a execução, certo? Isso aqui é o que a gente precisa lembrar. While, eu tenho uma condição de parada, eu tenho um teste lógico que, se for atendido, vai me levar à execução de um bloco de instruções. Assim que termina a instrução, eu volto e testo de novo. Atendeu? Executa novamente. Atendeu? Executa novamente. Quando essa condição não for atendida, quando esse teste lógico retornar falso, eu vou seguir a minha execução do código. No do while, eu faço o teste quando? Lá no final. Primeiro eu vou exibir um conjunto de... eu vou executar o meu conjunto de instruções, né? Depois que eu executei, eu vou fazer um teste lógico. Condição foi atendida? Sim, volto e executo de novo. Condição atendida? Sim, volto e executo de novo. Condição não atendida? Resultado do teste lógico aqui foi igual a false. O que eu vou fazer? Seguir a execução do meu código. Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. No último exemplo, quando eu estava programando, pessoal, eu deixei a fonte aqui no Falcon muito pequena. Só que eu só vi isso quando eu estava editando o vídeo. Me desculpem, prometo não incorrer nesse erro novamente, tá? Mas eu acho que deu para acompanhar, porque a explicação ficou muito boa, certo? Muito bem. Então include, vamos colocar o nosso IOStream, use namespace std, int main. Beleza, vamos ver neste exemplo o while e o do while, tá bom? Então vamos lá, vamos declarar aqui uma variável inteira qualquer chamada de
valor, para a gente continuar com a nossa criatividade costumeira. O while, como é que funciona o while? Eu vou fazer um teste lógico. Aqui ele já pode até abrir para nós montar para nós o while, né? Eu vou fazer um teste lógico qualquer e depois eu vou executar alguma coisa. Então, enquanto valor menor que 5, o que eu quero que ele faça para mim? Imprima na tela. Vamos fazer diferente, ó. Valor. Cout. Digite um valor inteiro. Beleza, agora eu não vou estabelecer um valor, eu vou pedir para o meu usuário digitar, certo? E valor, certo? Nós vamos colocar aqui, ó, auxiliar. Nós vamos criar uma variável auxiliar com 0, enquanto auxiliar menor que valor. Então, de 0 até o número de iterações que o meu usuário pediu, eu vou colocar aqui, ó. Olá. Ó, acento não. E aqui também, sempre que eu quero exibir uma mensagem para o meu usuário, dentro de aspas duplas, tá? Então, vamos mostrar aqui, só para diferenciar aqui, ó. Oi, sou a iteração número, e vamos colocar aqui o aux. Beleza? Aux mais. Vamos ver como é que vai ficar? Vamos salvar isso aqui. Vai ser o nosso código do while. Do while. .cpp. Olha que legal. Na função, na linha 11, era esperado um ponto e vírgula antes de cin. Ponto e vírgula aqui. Maravilha. Pessoal, ponto e vírgula é coisa da vida a gente esquecer, certo? Digite um valor inteiro. 4. Oi, sou iteração número 0, sou iteração número 1, sou iteração... Ficou horrível. Por quê? Porque faltou, no mínimo, um endline, né? Para ficar decente. Oi, sou iteração 0, iteração 1, iteração 2, iteração 3. Então, como o número da iteração não começa por 0, porque quando o aux vale 0, eu estou na primeira iteração, né? Então fica errado eu falar eu estou na iteração 0. A iteração começa do número inteiro natural, né? 1 para frente. O valor de aux é 0. Índice dos vetores, quando a gente for trabalhar com vetores, os índices começam no 0, mas a minha iteração é a primeira iteração, segunda iteração. Então vamos deixar bonitinho. Digite. Oi, sou a iteração 1, 2, 3, 4 e 5. Legal. Então o que aconteceu? No while, primeiro eu faço um teste lógico, depois eu executo alguma coisa, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Exemplo de uso do while, certo? Logo aqui embaixo nós vamos colocar exemplo de uso do... Aqui não, vamos colocar assim, ó. Vai ficar bonitinho, né? Exemplo de uso do while. O que o do while faz? O do while, ó, do while.
o do while, ele vai executar a minha instrução para depois fazer um teste. Então vamos fazer o seguinte. Olha que interessante que a gente precisa lembrar. No while, palavra reservada while, dentro do parênteses, teste lógico, entre chaves, bloco de instruções. No do while, palavra reservada do, entre chaves, bloco de instruções que eu quero executar iterativamente, palavra reservada while lá no final, teste lógico, ponto e vírgula, tá? A gente mandou fazer automaticamente, ele já preencheu para nós aqui. Então, faça o que? Eu tenho uma variável aux que recebeu o valor 0 e foi incrementada iterativamente até o valor que o meu usuário digitou. Agora nós vamos pegar e vamos mostrar aqui, ó. Eu vou colocar mais um cout aqui também, só para separar. Isso, vamos lá. Só para a gente mostrar na tela onde é o while e onde é o do while, só para vocês verem a construção, tá legal? Isso, aqui é o nosso do while. Beleza. Agora eu vou fazer o que? Eu vou mostrar. Oi, estou dentro do while e sou a iteração número. Aqui eu quero que vocês observem uma coisa. Nós vamos colocar sou a iteração número aux mais 1 tem que ser exatamente quem? Quando ele sair daqui, ó, olha só, quando esse código aux inicializou com 0 e imagina que eu digitei o valor 3. Então, aux 0 é menor que 3? Sim. Oi, sou a iteração 0 mais 1. A iteração 1. Aí ele incrementou. Aux foi para 1. Vai vir aqui sua a iteração 1 mais 1, 2. Aux vale 2. Incrementou. Quando o aux vale 3, o valor é 3, né? Aux é 3. O que ele vai fazer? 3 é menor do que 3? Não, ele vai sair. Quando ele chegar aqui embaixo, o que vai acontecer? O aux está com que valor? 3, não é? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Enquanto aux maior que 0. Só que aqui nós vamos decrementar o aux. Vamos ver como é que vai ficar esse exemplo aqui. Vai fazer algum sentido que eu pensei nisso aqui na hora. Digite o valor inteiro, 3. While, oi, sou a iteração número 1, sou a iteração número 3. Do while, estou dentro do while, sou a iteração número 4, número 3, número 2. Isso aqui é legal. Vamos imprimir aqui, ó. Antes do while, nós vamos imprimir cout. Valor de aux Ctrl Shift F para identar. Valor, né? Vamos mostrar aqui quem? A variável valor. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar um endline aqui também.
valor de AUX, valor de valor. Beleza. Três. Valor de AUX 0, valor de valor 3. Aí ele vem, sou iteração 1, sou iteração 2, sou iteração 3. Quando ele saiu, o valor de AUX era quanto? 3. Valor de valor 3, a parada, a condição aqui do nosso while, aqui, ó, era enquanto AUX fosse menor que valor. Como 3 é igual a 3, o que aconteceu? Ele encerrou a execução. Aí ele veio para continuar a execução aqui, ó. Valor de AUX é 3, valor de valor é 3. Quando ele terminou o while, veio para o do while. Ou estou dentro do while, sou a iteração número 4. Por que ele mostrou a iteração número 4? Porque aqui, ó, quando a gente mandou imprimir, a gente imprimiu AUX mais 1. AUX tem o valor 3, mas ele imprimiu o valor 4. Legal. Aí ele decrementou e mostrou na tela, sou a iteração 3, sou a iteração 2. Por que ele imprimiu até a iteração 2? Quando ele imprimiu AUX com valor 2, quando ele mostrou essa iteração 2 na tela, o nosso AUX valia quanto? 1. 1 mais 1, 2, né? O que ele faz na sequência? AUX menos menos. Então, 1 menos 1, 0. Nesse momento ele testou AUX maior que 0? 1 maior que 0? 0 maior que 0? Não, 0 é igual a 0. E aí ele encerrou a execução. Ficou um tanto confuso esse exemplo, que acabou a gente fazendo muita coisa para fazer nada, mas é só para a gente ver a construção e o uso do while e do do while. Lembrem-se disto. No while eu testo, quando eu atendo a condição, eu executo alguma coisa. No do while eu executo alguma coisa e depois eu testo. Nos nossos exemplos, quando a gente estiver construindo nossas estruturas de dados, nós vamos construir menus para operar essas estruturas de dados, para inserir valor, para remover valor. Eu já vi muitos alunos construírem estruturas de menus usando o if-else, mas honestamente eu acho muito feio. Aí nós vamos usar nos exemplos que nós vamos construir juntos sempre o while ou do while para fazer os nossos testes, certo? Professor, eu posso usar tanto o while quanto o do while? Tanto um quanto o outro. Por exemplo, imagina o seguinte, vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vamos vir aqui, include IOStream, use namespace std, main, beleza. Aqui, ó, cout, digite um valor entre 0 e 2. Imagina que isso seja um menu de opções. Entre um valor, valor entre 0 e 2, só um valor inteiro. Entre 0 e 2, o cara só ia poder digitar 1, né? Entre 0 e 5, inclusive. Então, posso digitar entre 0 e 5, inclusive 0 e 5. Vamos fazer assim. Um valor entre 0 e 5. Pronto. Intervalo aberto aqui. Beleza. While. Imagina que você vai fazer o seguinte. Escolha um valor entre 0 e 5. Eu vou colocar aqui, ó, int
OP, vou iniciar ele com 0. Enquanto OP for, vou deixar OP inicializado com 1. Enquanto OP for diferente de 0, eu pensei num exemplo, estou fazendo outro, né? Vou colocar aqui, ó. Você digitou OP endline, digite 0 para sair. Opa, o que eu esqueci aqui? Aspas duplas. E aqui eu vou colocar o que ele está fazendo? Inicializei OP com 1 só para ele passar nesse teste aqui, certo? Enquanto OP for diferente de 0, ele vai ficar rodando esse laço na tela. Quando eu digitar 0, ele vai sair. Olha só. Você digitou 1, digite 0 para sair. 5. Você digitou 5, digite 0 para sair. Vou digitar 0. Pronto. Quando eu digitei 0, ele armazenou 0 aonde? Em OP. Aí ele testou. OP é diferente de 0? Exclamação igual, pessoal, é o operador que testa, faz a comparação para ver se é diferente, tá? OP vale 0. 0 é diferente de 0? Não. Então ele não atendeu a condição. Se por acaso eu inicializar OP com 0, o que vai acontecer? O processo retornou 0. Por quê? Porque ele já começou com 0. Enquanto OP diferente de 0... Ah, mas se eu já quiser inicializar com 0, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que usar o do while. Olha a mágica acontecendo, ó. Do while. Lembra que no do while eu preciso do ponto e vírgula, né? Vou mandar rodar. Você digitou 0. Ele mostrou o valor de valor que já foi... O valor de valor, não, desculpa. O valor da variável OP que já foi inicializado com 0. Digite 0 para sair. Certo? Ah, professor, mas já mostrou 0 aqui e não foi um valor que o usuário tinha digitado. A gente tem outras estratégias para tratar isso. Hoje era só para a gente conhecer a diferença entre while e do while. Legal? Pessoal, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e comentem as dúvidas que por acaso vocês tenham, que eu respondo todo mundo. Legal? Valeu!